e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Juntos bem alto, assim será. Amém. Pode ir sentar, por favor. Missões, avivamento e a volta do Senhor Jesus. 3 assuntos diferentes, mas totalmente intercalados. Hoje é domingo de missões, quando nós lembramos da nossa responsabilidade de cumprir o ide de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Daí a conexão entre missões e batismo, conexão feita essa manhã, ao falarmos de missões e termos batismo. Jesus disse que esse evangelho do reino, importante falar isso, será pregado em todo o mundo para testemunho e então virá o fim. Então nós encontramos que missões e a volta de Jesus estão conectados. O evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Semana que vem, como nós falamos, nós estamos começando uma série sobre avivamento e o avivamento começou no dia de Pentecostes. Eu queria que você também abrisse a sua Bíblia nesse momento no livro de Atos, porque eu gostaria de ler com vocês uma passagem no livro de Atos. Atos, capítulo de número 2. Também como parte do nosso texto esta manhã. Nós estamos tentando conectar esses 3 assuntos diferentes, mas interligados, que é o assunto de missões, o assunto de avivamento e o assunto da volta do Senhor Jesus. Atos, capítulo de número 2. Eu vou pedir, William, você, por favor, me tira aquela ali da cima, porque está tira aquela pasta dali de cima, por favor, obrigado. Atos, capítulo número 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, verso 3. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Preste atenção, por favor, no que está acontecendo. Jesus havia prometido a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz que o objetivo do dia de Pentecostes, verso de número 4, é que eles fossem cheios do Espírito Santo. E como consequência, ou seja, uma manifestação que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Os versos continuam dizendo que havia em Jerusalém, verso 5, judeus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nós temos a lista das pessoas que estavam presentes, várias nações, e no verso 11 diz: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos. O que a língua então traduzia? Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, eles então perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Verso 14 diz: então Pedro levanta-se com os 11 e em alta voz dirige-se à multidão. Pedro então vai em alta voz dirigir-se à multidão para trazer a explicação. E ele diz assim: homens da Judeia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Deixa eu dar a explicação do que está se passando. Esses homens não estão bêbados como vocês pensam, porque é somente 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo
profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes. Então, até agora, nós temos o derramamento do Espírito Santo, profecia de Joel, explicação de Pedro. A razão do derramamento do Espírito Santo é para que prepare para o glorioso dia do Senhor, a conexão do avivamento com a segunda vinda. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conexão com missões e evangelismo. O verdadeiro propósito do avivamento, de acordo com essa passagem, é que as pessoas então possam cumprir o propósito de Deus. Essa manhã, orando pelo culto, eu pensei qual seria uma boa definição de avivamento, já que nós vamos entrar em avivamento, e eu pensei que talvez uma definição muito simples de avivamento seria um relacionamento restaurado com Deus para cumprir os seus propósitos. Avivamento é um relacionamento restaurado com Deus para cumprir os seus propósitos. Uma pessoa avivada tem um relacionamento restaurado com Deus para cumprir os seus propósitos de evangelizar, de adorá-lo, de servir a comunidade, de ter comunhão e de crescer de acordo com a sua palavra. Eu coloquei na nossa newsletter da semana, eu envio um e-mail toda semana. Se você não recebe, é porque nós não temos o seu e-mail conosco. E eu falava um pouquinho sobre essa série de mensagens e eu queria tirar um parênteses aqui para falar sobre o avivamento com fundamento. No ano de 2000 eu escrevi um livro que o título é Aviva-nos, Senhor. E um dos capítulos do livro diz: avivamento sem fundamento não é avivamento. E nós estamos muito contentes com o que Deus está fazendo. Há algo fresco no ar, as igrejas estão buscando avivamento, nós estamos buscando avivamento. Há um avivamento que está acontecendo ultimamente na cidade de Lakewood, na Flórida, perto de Tampa. Deus está usando um grupo de pessoas e um evangelista em particular para trazer essa noção de desejo de buscar de Deus. E como pastor, é a minha obrigação de ouvir o que Deus está fazendo, ouvir esse vento do avivamento, que a igreja precisa de ser avivada. E nós nos reunimos como pastores da igreja. Amanhã nós temos uma outra reunião de pastores, porque nós pastores queremos entender o que Deus quer fazer com a nossa igreja. É a nossa obrigação de dirigir a igreja em um avivamento. De outro lado também, a minha obrigação como pastor da igreja, alertar a igreja para os perigos. Todo avivamento é perigoso, porque o avivamento tem a parte humana, e a parte humana é perigosa. Aconteceu no dia de Pentecoste, aconteceu no avivamento da Rua Azusa, aconteceu em Toronto, aconteceu em Pensacola, e sem dúvida acontecerá também em Lakewood. E como pastor, é a minha obrigação de alertar a igreja. Nós temos um grande número de pessoas da igreja assistindo este avivamento através da internet, através da televisão. Temos um grupo de pessoas que estão indo lá. E a pergunta que as pessoas fazem para mim: pastor, o que o senhor acha disso? O que eu acho é maravilhoso. Toda vez que as pessoas querem buscar a Deus, isso é maravilhoso. Mas eu creio que a nossa igreja é uma igreja bem ensinada. E eu não me preocupo, porque o nosso povo, o povo que está na nossa igreja, é um povo ensinado na palavra de Deus. E nós não vamos gastar tempo falando sobre o que é falso. Nós falamos o que é verdadeiro. Que há coisas que nos preocupam, existem algumas afirmações que estão sendo feitas, aparições que estão acontecendo, que claramente são extrabíblicas, se não antibíblicas. Mas nós confiamos que o nosso povo é um povo sábio, é um povo que conhece a palavra de Deus e que sabe discernir o que é certo e o que é errado. As pessoas que estão assistindo, que mandam e-mail para mim e que estão indo lá, falam assim: pastor, o que a gente faz? Eu digo: faça o que o apóstolo Paulo diz: examine todas as coisas e retende o que é bom. O que é bom, o poder, a unção, segura e traz para a gente, porque a gente quer mais e mais de Deus. O que não é bom, a gente